Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui rapidinho gravar um vídeo Hoje eu tô voltando à rotina normal, tô me arrumando aqui pra ir trabalhar, né? Mas antes eu vim deixar uma palavrinha aqui. Tô um pouco atrasada, porque muitas coisas. Me atrasei um pouco, mas eu vou trabalhar hoje. E eu tava pensando aqui, né? Tudo na nossa vida é permissão de Deus. E hoje, depois da morte do meu pai, como ela foi, depois da minha mãe, eu creio que seja tudo permissão de Deus, realmente. Tudo que eu tenho passado, tantas coisas, que quando eu vim me recuperar um pouco da morte da minha mãe, eu passei um ano difícil, que todos os dias eu chorava, quando eu lembrava da minha mãe, durante um ano. E vai fazer 2 anos que minha mãe morreu em março. E meu pai faleceu agora. Meu pai era novo, como tem vários vídeos aí, de meu pai, brincalhão. Ele tinha 78 anos, mas ele era muito brincalhão, forte. E depois que minha mãe faleceu, ele meio que deu uma enfraquecida, né? Por estar sozinho. Então ele não aguentou. Mas eu nem imaginava que eu ia ter como viajar para ver ele, né? Só que eu acho que Deus tomou um caminho na minha vida, tomou a frente, que deu tudo certo. Eu jamais ia imaginar, aos olhos humanos seria impossível eu chegar a tempo do enterro. E tudo se encaminhou para que eu tivesse a oportunidade de despedir dos meus pais, do meu pai. Eu já tinha me despedido da minha mãe. O maior medo que eu tinha aqui em São Paulo e em todo lugar que eu morava, que eu já morei em alguns lugares, né, como Belo Horizonte, foi onde eu morei um bom tempo também. Mas o maior medo que eu tinha era de um dia eu não poder me despedir da minha mãe, e nem da minha mãe, não era nem do meu pai, porque o meu pai eu nem pensava. E Deus preparou de uma forma que ele fez melhor do que eu imaginava. Que eu imaginava que eu não ia poder despedir da minha mãe. E eu sofria muito com isso, porque minha mãe era doente, então eu achava que a qualquer momento ele ia falecer. E Deus fez de uma maneira que eu consegui me despedir do meu pai e da minha mãe. Ele fez melhor do que eu imaginava. Porque todos nós um dia vamos partir aqui dessa terra, né? Mas eu acho que a dor maior do que partir é você não ver o seu ente querido ali, não poder se despedir dele. Minha mãe, ela não teve enterro, não teve velório por conta da Covid, mas o meu pai, ele teve um funeral. A coisa mais linda que eu podia ver aqui nessa terra, que eu acho que o meu pai, do jeitinho que ele sonhava, que ele falava que ia ser, aconteceu. Foi a coisa mais linda. Meu pai era da igreja e os irmãos da igreja dele se reuniram e fizeram um funeral lindo e eu pude participar. De Deus é tão bom, tão perfeito, que eu achava que eu ia chegar na hora do enterro e ocorreu tudo de uma forma, de uma forma que eu cheguei e eu ainda fiquei um bom tempo ali ao lado do corpo dele e ao lado das pessoas, e eu ainda consegui assistir o culto e conhecer pessoas maravilhosas que eram da igreja dele, que fiquei apaixonada pelas pessoas, pelo acolhimento que eles me deram, pela maneira que eles trataram, o respeito. Foi lindo, 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 lindo. Eu nunca imaginei que meu pai ia ter um velório tão lindo como ele teve. E assim, logo depois eu viajei, né, e vim para casa da minha irmã, e conversando com a minha mãe biológica, ela me falou uma coisa que eu não sabia. E ela chegou pra mim e falou que a gente estava conversando, eu brincando ali e tal com ela, que eu gosto sempre de brincar com ela, falar as coisas. Às vezes eu dou uns puxão de orelha nela, falo uma coisa, falo outra. Mas ela falou uma coisa ali pra mim que me tocou muito, que ela falou que eu passei 5 dias abandonada, porque ela não podia ir me ver por conta do meu pai. Meu pai biológico batia nela. Então ela falou aquilo, que eu passei 5 dias abandonada, eu e a minha irmãzinha. E eu pensei assim, qual uma criança de 10 meses, 9 meses que sobrevive 5 dias abandonada? Acho que uma pessoa lá só para dar uma comida, mas a gente ficou 5 dias dormindo numa casa sozinha, dentro de um sítio, no mato.
5 dias, eu e a minha irmã, dormindo sozinha. Então, ali eu creio que Deus fez um propósito tão grande na minha vida, porque eu não era para estar aqui, né? Quando a minha mãe me pegou para criar, eu estava desnutrida, estava doente, eu não chorava, não tinha voz. Mas eu creio que Deus fez um propósito tão grande na minha vida e na vida da minha irmã, que aquilo ali já era permissão de Deus para poder a minha mãe me criar, para no dia que ela morrer, ela não ir embora sem ter uma pessoa ali do lado dela, da família dela. E da mesma forma meu pai, não ser enterrado só por primo, sobrinho e irmão. Ter alguém, uma filha dele ali junto. Porque nos dois eu estava presente. Então eu creio que tudo nessa vida seja permissão de Deus. E se eu aguentei até aqui foi por permissão de Deus, não tem sido fácil. Todos os dias acordar e lembrar que isso aconteceu é doído, não é fácil. Eu não vivia lá com ele, mas eu sempre tinha um carinho por ele quando eu podia, quando fui visitar. A gente sabe que a vida aqui em São Paulo não é fácil, a gente trabalha, não pode estar visitando direto, muitas pessoas julgam, mas não é assim. Não é tão fácil, principalmente para mim que tenho um filho pequeno. Mas quando eu pude, eu fui. E ele dizia sempre que eu nunca tinha abandonado ele. E eu creio que onde meu pai estiver, ele está feliz. Porque ele sabe que eu não abandonei ele. Nem no último adeus. Ele sabe que eu tive o tempo todo ali, que eu pude, do lado do caixãozinho dele, me despedindo. Meu pai estava lindo dentro daquele caixão. Ele parecia que estava dormindo. E eu creio que ele está num lugar melhor. Meu pai não tinha maldade com ninguém. Então eu vim aqui só dizer para vocês que tudo nessa vida é um propósito de Deus. Aos olhos humanos, jamais uma pessoa que estava com R$60 na conta ia poder viajar. E Deus preparou tudo de uma forma que eu cheguei no Pernambuco e nesses R$60 eu usei. Para vocês verem quão grande Deus foi na minha vida. Eu não tinha muita fé, mas a partir daquele momento eu passei a ter uma fé em Deus, que nada abala. Porque só foi preparação de Deus, nada mais. Foi Deus que trabalhou. Não tem como explicar, não tem explicação. Depois eu fui no culto da igreja e o irmão falou sobre ele. Eu não sabia nem que ele conhecia o meu pai. Ele falou muito sobre ele no culto. Eu fiquei muito emocionada. A menina que era da igreja, ela testemunhou. E antes dela me chamar para ir na igreja, eu já tinha pensado em chamar ela. E quando ela me chamou, ela disse: Rosana, eu fiz uma promessa com Deus. Eu fiz um voto com Deus que se você chegasse aqui em paz, eu ia te levar na igreja. E eu falei para ela: nossa, antes de você falar, eu já ia te perguntar se ia ter culto para ir na igreja com você. Para você ver como Deus trabalha. E lá na frente ela testemunhou e ela contou sobre isso, que ela tinha feito um voto com Deus, que ela sabia que ela não podia prometer por mim, mas ela prometeu que se eu chegasse em paz, naquela viagem desse tudo certo, de eu ver o corpo do meu pai, que ela ia me levar na igreja. E ali eu estava congregando junto com ela. E foi lindo, lindo, lindo. A gente fica muito triste por conta da separação da carne, né, que a gente sabe que nunca mais vai ver. E é muito difícil ficar ali dentro daquela casa sozinha, limpando e organizando para dar o último adeus onde você se criou. Mas ao mesmo tempo realizada e com o coração em paz. Por saber que eu fiz tudo que eu podia para chegar a tempo. E por saber que ele está em paz. Que ele estava descansando. Meu pai estava muito sereno dentro daquele caixão. O rostinho dele parecia que ele estava dormindo em paz. Então, assim, eu estou muito triste pela perca, porque dói muito. O coração da gente fica dilacerado. Tá despedaçado, mas ao mesmo tempo eu tô com meu coração em paz, que como filho eu fiz o que eu pude para estar ali presente. E eu dei o último adeus a meu pai e a minha mãe, de uma forma que eu nem esperava que eu ia um dia ver meu pai morto. E eu vi tudo. Isso eu só tenho a agradecer a Deus.